Olá pessoal, tudo bem? Gratidão mais uma vez. Gratidão gera satisfação. Estamos realmente motivados e essa primeira aula é a aula que vai identificar o ciclo do vício, do aprisionamento. A questão antes do aprisionamento tem a ver com o quê? Com prazer. As pessoas não entram em alguma coisa forçada. Normalmente ela entra porque quer. E se ela entra é porque sente algum desejo. Então esse desejo, nós chamamos de dopamina do desejo, esse desejo faz com que a pessoa mergulhe dentro de um processo que no meio do caminho ela tenta retornar e não consegue. E aí, como o efeito gangorra vai diminuindo a dopamina, ela precisa de mais dopamina. Então ela continua no vício, só que mais afundada ainda. Se ela bebe, ela passa a beber mais. Se ela fuma, ela passa a fumar mais. Se ela está presa a, por exemplo, jogos eletrônicos, ela passa mais horas nos jogos eletrônicos. Tem pessoas que começam de 22 horas até meia-noite e daqui a pouco ela não dorme mais. Ela passa a noite e a madrugada jogando. Então isso é o efeito da dopamina, do sistema que nós chamamos do núcleo accumbens, né? Que faz essa parte da recompensa e do prazer. Então o ciclo do vício, ele está relacionado no primeiro momento não ao vício em si. Ele não começa em relação ao vício, mas começa em relação ao prazer, ao alívio do estresse, né? Ao processo que leva a uma melhora momentânea, né? Daquilo que é emocional. As pessoas estão passando por crises emocionais e algo que tira daquela crise gera um certo prazer, mas que no futuro vira um aprisionamento. Então, qual é o processo então do ciclo do vício, né? É o estresse. A pessoa está estressada, a pessoa está frustrada, a pessoa está com alguma luta, alguma dor emocional. Então é o princípio da entrada na realidade do vício. Qual o estresse? O estresse normal, natural, do trabalho, família, né? Discussão, às vezes, marido e mulher. No trabalho, é uma cobrança que se faz, de repente você nem merecia aquela cobrança, não era para você, mas aconteceu. Então, todo acúmulo de processos que você está enfrentando pode se tornar um estresse, até mesmo uma estafa, que é um nível mais elevado, em que precisa de suplementações para que você consiga sair da estafa. Tem pessoas que passam por dores emocionais tão profundas que chamamos de burnout. Então, vários processos dentro desta caminhada que vai ser o primeiro passo na entrada desse vício que começa com prazer, com uma retirada, com uma fuga emocional. Então, o contato com o estímulo prazeroso vai estar gerando, na realidade, um aprisionamento no futuro. Então, qual é o estímulo prazeroso? Nós podemos citar o que nesse estímulo prazeroso? Podemos citar as drogas, a pornografia, o adultério, a comida. Quantas pessoas são compulsivas, né? Dependentes do chocolate, são chocolatras? Quantas pessoas eram extremamente magras e de repente vão colocar a culpa no hormônio, mas na realidade a quantidade de vezes que a pessoa vai a um rodízio de massas, a quantidade de vezes que a pessoa participa de rodízio de churrasco, ou em casa mesmo, macarronada o tempo todo, e não para de comer, é um glutamato, né? O glutamato é o desejo de comer sem ter fome. As pessoas não têm fome, mas querem comer mais e mais e mais, e repetem e repetem. E essa compulsão, essa dependência, isso é chamado de adictos, né? É algo que eu não quero fazer, não tenho necessidade de estar fazendo, e acabo fazendo. É algo que foge um pouquinho o controle. É um estímulo, naturalmente, que é um estímulo que parece ser prazeroso, mas que vai afundando a pessoa. Há uma sensação imediata de quê? De prazer, de satisfação, a pessoa se sente bem. Então é o início, é um alívio.
Como que o cérebro trabalha isso, né? É uma comunicação que vai dizer para o cérebro o seguinte, vamos dizer que o cérebro ele trabalha no fácil. Ele quer sono, ele quer descanso, ele quer jogos, tudo que é fácil. Se eu treino o meu cérebro para alguma coisa, isso vai se tornar um hábito no futuro. Antes não é um hábito. Eu vou aprender, por exemplo, a dirigir. Eu não sei. Então vai ser ensinado tudo. A questão do cinto de segurança, a questão da seta para sair, a questão de como colocar o carro dentro da vaga, quais são as técnicas, o que pode ser feito com mais facilidade. E aí você vai aprender aquilo. Acelerar, colocar o pé na embreagem para o carro com marcha, qual é a hora de passar a marcha, em que momento, qual é a altura da embreagem, na hora de frear, freia primeiro e depois põe o pé na embreagem. Tudo aquilo vai ser ensinado. Quanto mais você faz, mais cria um hábito. E esse hábito fica instantâneo, ele vira automático. Assim é o cérebro. Se você treinar o cérebro, aquilo alivia o prazer, aquilo alivia as dores e aumenta o prazer momentaneamente, você está o quê? Criando um hábito. E esse hábito, o cérebro funciona dessa forma. Você está treinando o cérebro a fazer aquilo mais vezes, porque ele está sendo exercitado. É como exercício físico, é como aprender a dirigir. Tudo isso é um hábito. Então o cérebro, ele sugere. Esse comportamento gera resultado. Então vamos falar um pouquinho sobre reforço, né? Reforço é qualquer consequência que aumenta a probabilidade daquele comportamento se repetir. Existem dois tipos de reforços: reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo, ele acrescenta, ele adiciona. Como eu posso relacionar isso a um vício? Ao álcool. Vou dar o exemplo do álcool. Inclusive, eu quero citar aqui, antes de falar do reforço, da minha área de atuação dentro de uma instituição chamada Assistência Filantrópica à AIDS em Araruama. Nós trabalhamos nessa instituição de assistência há 2 anos e essa instituição tem 35 anos de existência. Ela veio através de uma doação da Igreja Católica e tem servido para os vulneráveis, pessoas ligadas, né, pessoas que são soro positivo e que estão tomando antirretroviral, um medicamento importante para que não fique naquela situação da imunidade baixa, que é a AIDS. Ele então toma o medicamento e fica HIV e não transmite a doença para ninguém. Então é importante, sim, né, todo esse apoio de assistência social, de nutrição, de fisioterapia dentro dessa instituição, para dar apoio a essas pessoas que estão ali, que sabem que são dependentes emocionais, que têm situações ligadas ao vício, ao álcool, às drogas, pessoas que são instáveis porque não querem que a família saiba, né, do que está acontecendo com ele ou com ela. Até para tomar o medicamento, ela precisa se expor dentro da saúde coletiva, de uma área do SUS, para dar esse suporte para essa pessoa. Então, toda vez que a gente conversa, ou a maioria das vezes que a gente conversa com uma dessas pessoas que são soro positivo, elas vão trazer a dependência que tem, ou do álcool ou das drogas. Ou um ou outro. Então as pessoas elas entraram dentro de um processo que, de certa forma, treinaram o cérebro, e esse cérebro funciona dessa forma. Quando eu tento trabalhar a questão dos adictos, né, do vício, a pessoa vai dizer assim, mas eu tenho uma dificuldade, a minha esposa também, ela é usuária. E se eu quiser parar, ela vai estar usando na minha frente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resistir? Como é que eu vou ter o controle? Como é que vai ser o autocontrole em relação a alguém que do meu lado tem um desejo e está utilizando as drogas? Então a pessoa ela precisa de um apoio também, de uma rede de apoio, não só ela precisa querer, mas a sua volta tem que ter apoio. Por isso que você tem aí também os alcoólicos anônimos, né, que as pessoas têm um telefone um do outro, quando precisa de ajuda, tá ligando para ter esse suporte. Então, eu estou falando aqui de um assunto que eu tenho
de certa forma, eu conheço, né? Eu trabalho com essas pessoas e a gente tem encontrado muitos escapes e saídas. Porque quando a pessoa entra por esse prazer e tem vários gatilhos em cima disso, nós temos que readaptar o cérebro para que ele possa trabalhar a favor da pessoa e não contra ela. Então vamos para o reforço positivo. O reforço positivo aumenta, né? Ela é adicionada. Vamos supor, a pessoa consome um álcool. Ou melhor, ela bebe cerveja. A cerveja, no primeiro momento, ela faz a pessoa relaxar. E essa pessoa tem prazer. Quando ela bebe, ela sente prazer. Ou seja, adiciona prazer. Esse é o reforço positivo, né? A pessoa vai adicionar alguma coisa que vai gerar qualidade, entre aspas, no primeiro momento. O que seria o reforço negativo? Ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa estressada. Então, o reforço negativo é a probabilidade daquele comportamento aumentar, mas tirando. Não é adicionando, é tirando. Tirando o quê? Algo que é aversivo. O que é aversivo dentro da bebida desse primeiro processo? É a ansiedade. Ela tira a ansiedade. É um processo aversivo. Ela diminui a ansiedade. Ela diminui o estresse. Ela diminui a dor emocional. Esse é o reforço negativo. E através do reforço negativo, que aumenta esse comportamento da bebida, ela bebe mais para tirar a ansiedade, ela bebe mais para aliviar o estresse, e através do reforço negativo, a pessoa fica no aprisionamento, que é chamado de compulsão, dependência e adicção. Então esse primeiro vídeo é para que você entenda como a pessoa começa o ciclo do vício. Não como vício, mas como prazer.